Olá a todos, eu sou o professor Almeida Neto e neste vídeo falaremos sobre tipos de narradores, ok? Aí temos um passarinho no fundo que vai participar também do vídeo, tá certo? Então vamos falar um pouco dos tipos de narradores utilizando exemplos da literatura brasileira. Okay? Bom, quais tipos de narrador falaremos? Narrador em primeira pessoa, narrador em terceira pessoa, narrador alternado, que é essa voz que varia entre a primeira e a segunda pessoa, ou a terceira e a segunda pessoa, geralmente. O impacto dos tipos de narradores na experiência do leitor, porque cada tipo de narrador gera no leitor um tipo de experiência leitora, ok? Bom, vejamos agora as características do narrador em primeira pessoa. A primeira delas é o uso do pronome eu. Esse pronome é um pronome que caracteriza um personagem, né? Eu estive, eu vi, eu presenciei, eu senti. Então, e essa relação em primeira pessoa gera um vínculo mais forte com o leitor, tá certo? Permite também ao leitor saber os pensamentos do personagem envolvido na história, tá? Em contrapartida, essa visão subjetiva do texto, do narrador personagem, não trabalha muito a objetividade, tá certo? Então, às vezes, o leitor pode saber mais da história, do contexto histórico, do que o próprio narrador personagem. Tá? Bom, aí, como já foi dito, né, esse tipo de narrativa, esse tipo de narração, gera uma maior conexão com o leitor, né, e permite também conhecer em maior profundidade os pensamentos, as emoções daquele que está vivendo a história no texto, ok? Vamos ler agora um fragmento do livro Dom Casmurro, de Machado de Assis. Uma noite dessas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei num trem da Central um rapaz aqui do bairro que eu conheço de vista e de chapéu. Tá? Vemos aí nessa porção do texto a presença de pronomes pessoais de primeira pessoa, eu, né? Verbos também conjugados nessa mesma pessoa. Então vemos aí que ele fala de algo que ele viveu em determinado momento, tá certo? Aí vemos esse exemplo de narrador personagem, ok? Bom, agora vamos ver os narradores de terceira pessoa, ok? Observação e distanciamento são as suas principais características. É um narrador que está externo à situação que está sendo narrada, tá? Ele vê de uma certa distância, né? E não está diretamente relacionado à história. Ele é um observador, tá? Devido a isso, ele usa os pronomes ele e ela na maior parte do tempo, ok? Permite uma visão geral de tudo o que está acontecendo na narrativa e, consequentemente, é mais objetiva essa narrativa pela própria posição em que ele se ocupa, em que ele participa do texto. Tá? Temos dois tipos de narradores observadores, né? Aquele que é o narrador observador mesmo, ele está lá vendo e o que ele vê, ele relata, tá? Se algo acontece dentro do texto, dentro da narrativa, ele relata como um observador normal, alguém que está fora, vendo como se fosse vendo um filme, ele vai contando o que vai vendo. Agora, o narrador onisciente é um caso muito interessante, porque é um narrador que ele fala do que vê, mas ele é capaz de falar do passado, daquilo que está acontecendo nesse momento, é capaz de falar do futuro, é capaz de falar dos pensamentos dos personagens, então é um narrador muito mais profundo, tá certo? É importante destacar esse detalhe aí do narrador onisciente. Falando de narrador onisciente, vejamos aí um fragmento de O Cortiço de Aloysio Azevedo. Olha só. João Ramon foi, dos 13 aos 25 anos, um empregado de um vendeiro que enriqueceu entre as quatro paredes de uma suja e obscura taverna nos reforços do bairro do Botafogo. Tá? Então, esse narrador fala de um tal João Romão, tá? E vai narrando no texto não só o momento que ele está observando, mas também o passado desse personagem. Então vemos realmente que é um narrador onisciente e é capaz inclusive de falar daquilo que está na mente dos personagens, como se podemos observar no texto de O Cortiço, ok? Agora, o narrador observador, como eu disse, é um narrador que fala daquilo que ele vê, ok? Olha só, Rubião achou um rival no coração de Quincas Borba.
Um bonito cão meio tamanho, pelo cor de chumbo, malhado de preto. Quincas Borba levava-o para toda parte e dormia no mesmo quarto, tá certo? Então aí esse narrador fala num cachorro de Quincas Borba, tá certo? Aí na história. Então é um narrador observador, ok? Texto também de Machado de Assis, Quincas Borba. Agora vamos para o narrador alternado, quando nós temos variação de voz no mesmo texto, tá? Vejamos agora algumas características. Característica desse tipo de narrativa, né, desse tipo de narração, é a alternância entre as vozes primeira e segunda, segunda e terceira e segunda voz, ok? Uso de primeira e terceira pessoa, às vezes também podemos ter também variação entre primeira e terceira, né? E a exploração de diferentes perspectivas, né? Às vezes uma mesma história é narrada por vários personagens, né? Inclusive um narrador personagem também. Então observem aí como as características desse narrador alternado, que não tem uma receita exclusiva, mas justamente se caracteriza pela variação, tá? na narrativa das vozes do narrador. Okay? Vantagens desse tipo de narração: uma narrativa dinâmica, né? Essa questão de ir e voltar ou ter várias versões da mesma história no mesmo livro, né? Ampliação do escopo, né? Diferentes aspectos da história são retratados por diferentes pontos de vista. Criação de suspense: quem está falando a verdade? Será que alguém está mentindo? Será que todos estão mentindo? Será que todos estão falando a verdade? Essa experiência gera no leitor também. E oferece diferentes tipos de emoções e versões para o mesmo evento que está acontecendo na história. Aí eu coloquei um tipo de narrador, também tirado de Dom Casmurro, onde ele trabalha uma conversação com o leitor. Olha só que interessante. Eu, leitor amigo, aceito a teoria do meu velho Marcolini, não só pela verossimilhança, que é muita vez toda a verdade, mas porque a minha vida se casa bem à definição. Então veja aí que ele está narrando um texto em primeira pessoa, narrando a história, né, como ele vai vivendo. Ele também estabelece uma relação com o leitor, um diálogo com o leitor, com aquele ser, né, que na hora que está sendo produzido o texto é idealizado na mente do autor, né? Então esse narrador que vai contando para um determinado momento a narrativa e começa a falar com o leitor. Então aí vemos a presença da segunda pessoa, o tu leitor, ok? Eu falo ao tu, que é o leitor imaginário, né? Então é isso. Bom, o que mais podemos falar sobre tipos de narradores? O impacto na experiência da leitura. Olha só. O narrador em primeira pessoa gera uma forte identificação emocional do leitor com o personagem, ok? Já o narrador em terceira pessoa oferece uma visão mais crítica, mais panorâmica, mais objetiva do texto, tá certo? O que mais podemos falar aqui? Olha só, o narrador em primeira pessoa oferece uma perspectiva subjetiva e pessoal, enquanto que o narrador em terceira pessoa é mais objetivo e inclusive onisciente quanto a todos os fatos que acontecem na narrativa. E o narrador alternado combina ambas características dos dois tipos de narradores, ok? Então vemos aí a importância do tipo de narrador. É importante saber que existe diferentes tipos de narrador, não é que um narrador está errado, não, são estratégias que o autor escolhe para transmitir uma ideia no texto, né? Eles são capazes de moldar e dar a própria estrutura da narrativa. O narrador é alguém importante, alguém necessário na construção do texto, tá? E dá riqueza às vozes da narrativa, tá certo? Bom, isso era aqui o que eu queria apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e que seja de utilidade na formação de vocês, tá bom? Um abraço, fico por aqui, até mais, tchau, tchau.